Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 37. Participação, eu, André Zola, André Reis, Edgartão e Gilberto Silva. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o Livro dos Espíritos, a introdução ao estudo da doutrina espírita, o item número 17. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Nós estamos no capítulo 1 dos Espíritos, item 6, Escala Espírita, e vamos hoje do item 108 ao 111. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição número 8, intitulada Obreiros Atentos. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, e a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo de número 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, no item Comunicação e Propaganda. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossa fraterna vibração de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz,
Editorial. Hoje, abordando o item 17 da introdução de O Livro dos Espíritos. O ceticismo, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns deem a questão por encerrada, como se a conhecessem a fundo. Pode-se ser muito espirituoso, ter muita instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível o seu juízo. Muita gente também há para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Confiamos em que, lendo este livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes: experimental uma, relativa às manifestações em geral, filosófica; outra, relativa às manifestações inteligente. Aquele que apenas haja observado a primeira se acha na posição de quem não conhece a física, senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo sério e perseverante, feito no silêncio e no recolhimento, porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e nuances que passam despercebidos ao observador superficial e que permitem firmar opinião. Não produzisse este livro outro resultado, além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos nesse sentido, isso já seria muito, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe aos espíritos que a ditaram. Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes, nestes estudos, um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar um caminho que conduz a esse fim. Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deveriam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto essa lacuna não pode existir e estes efeitos hão de ter uma causa. Julgando pelo efeito, conseguiram calcular-lhe os elementos e mais tarde os fatos lhes vieram confirmar as previsões. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias. Se observa a série dos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna!
Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá, como disse aos astrônomos que, entre os mundos conhecidos, outros haveria, desconhecidos. Que filosofia já preencheu esta lacuna? O Espiritismo nos-la mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível, e estes seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós, que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam, e vós, que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz, vamos ao estudo de O Livro dos Espíritos. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, item 6, Escala Espírita. E, na questão 108, temos a seguinte abordagem feita por Allan Kardec. Quinta classe, espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviços aos homens e de protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral que no intelectual. André, quais são as suas considerações sobre esse item 108 dos espíritos benévolos? É um tanto difícil comentarmos algo que ainda não conquistamos e a comparação se faz distante aos nossos olhos, né? Então, todos nós temos essa chama do amor, né, do desenvolvimento do amor que Deus colocou em nós. Quando fomos criados, essa centelha divina, essa centelha do amor está, né? Deus nos criou com ela inserida para nós desenvolvermos. Então, muitos, como ele diz aqui, através do seu processo individual e também coletivo, foi desenvolvendo essa ideia maior, né, do todo, do conjunto,
entendendo que precisa se aproximar mais do Criador, enquanto outros como nós ainda não entendemos bem essa situação, né? Vivemos guerreando, discutindo, questionando e não realizando a nossa parte, né? Então, todos nós somos colocados aqui, né? Somos dotados de sentimento que podem nos levar a uma tranquilidade de consciência, a saber viver, a ter boas orientações. Porém, né, a razão é que vai nos orientar a tudo isso, mostrar onde devemos chegar, qual caminho tomar. E muitas vezes nós deixamos de usar a bondade, a caridade, para usar a nossa própria, entre aspas, necessidade, né? Aí exercemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, achando que nós somos melhores, merecemos mais, que um foi privilegiado, o outro isso. Vamos criando umas situações para nos vitimizarmos na situação que nós nos encontramos. Ora, todos nós, espíritos imperfeitos, estamos lutando contra as nossas imperfeições. E a necessidade da transformação moral, em primeiro lugar, para depois lutarmos contra as más tendências, é que nós devemos tomar a efeito. Estamos passando por uma transição, demonstrando aí justamente a falta dessa benevolidade aqui, dessa, né, cordialidade. Olhe no trânsito, olhe nas redes sociais, onde está a paciência, a complacência com a situação do próximo, né? Nós ainda não aprendemos isso. Ainda somos imediatistas dentro daquilo que nós queremos para nós. E acabamos atropelando, né? Colocando, enfiando os pés pelas mãos e perdendo uma oportunidade incrível, tanto em casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, no ambiente religioso, onde quer que seja. Nós estamos tendo oportunidades, mas o que estamos fazendo com essas oportunidades que é difícil. Então, são conquistas. A criatura, a gente muitas vezes, né, fica observando, nossa, que bonito, aquela pessoa já não grita, conversa baixo, tem uma voz doce, melodiosa. É um privilégio? Não, é uma conquista. É um trabalho que devemos desenvolver em nós, se nós quisermos chegar nessa situação. Então, é um trabalho que nós temos que desenvolver do nosso sentimento, do nosso entendimento com relação ao que nós estamos fazendo, o que nós entendemos das nossas posturas, né, como um ser dentro dessa engrenagem, desse motor, onde todos os seres têm que se auxiliar. E quando uma engrenagem começa a falhar, ela geralmente precisa ser substituída. E aí entra o onde haverá choro e ranger de dentes, onde o filho chora e a mãe não vê. Muito obrigado, André. No item 109, Kardec comenta sobre a quarta classe, espíritos sábios, e assim escreve: o que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as questões científicas, para as quais têm aptidão, mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livre das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Edgar, no item anterior, o espírito estava no sentido moral mais aprimorado, benévolo. E agora, no espírito sábio, ele está no intelectual, né? Quais são as suas considerações? Muito bem, Zola. É interessante essa classificação que Allan Kardec desenvolve, sobretudo porque ela acaba por nos apresentar duas forças que necessariamente não se desenvolvem conjuntamente. Essas duas forças, como nós sabemos, são a moral e a intelectual,
não obstante ambas estarem presentes na criatura humana, e nesse caso, é claro, em analisando os aspectos de desenvolvimento da maturidade espiritual do ser, ainda que elas estejam ali, necessariamente elas não se desenvolvem da mesma maneira, ao mesmo tempo, e eu diria até de forma equilibrada. Kardec é atento a isso, porque lembremos que no Livro dos Espíritos também nós vamos identificar ali que os espíritos vão afirmar que para o conhecimento do bem e do mal é preciso desenvolver o discernimento, é preciso desenvolver a inteligência, porque só através dela o ser será capaz de discernir com acerto, de saber, portanto, o que é correto e o que não é correto. Bom, ao analisarmos as coisas sob esse aspecto, portanto, nós vamos facilmente identificar que estas duas forças, mais uma vez eu insisto, não obstante próprias, peculiares, elas em não se desenvolvendo conjuntamente, se destacam nos espíritos de uma maneira mais ou menos acentuada, a depender, é claro, dessa trajetória evolutiva, dessa maturidade espiritual que o espírito evidentemente já desenvolveu. Se por um lado, portanto, nós temos aqui no item 108, os espíritos benévolos, cuja bondade lhes é peculiar, e, sobretudo, cuja moralidade já alcançou graus elevados, no item 109, quando Kardec apresenta-nos essa quarta classe dos espíritos sábios, nós vemos essa outra força presente, a intelectual. E essa força intelectual, naturalmente, impele esse mesmo espírito a desenvolver os seus trabalhos de ordem intelectual mais acentuadamente que aqueles de ordem moral. Portanto, quando Kardec vai afirmar que o que destaca esses espíritos são as questões, a amplitude dos conhecimentos, nós podemos afirmar, portanto, que os aspectos morais, não sendo eles totalmente desenvolvidos, eles existem também em graus muito significativos. Afinal de contas, a segunda ordem é dos bons espíritos. Todavia, a preocupação aqui destes espíritos é impulsionar a humanidade para estes avanços intelectivos. Portanto, eles se veem normalmente um pouco ou relativamente distanciados das escolas religiosas, por exemplo. Nós vamos identificar na história espíritos com essa amplitude de conhecimentos muito acentuada e que, de uma certa forma, também catapultaram a humanidade a novos avanços científicos, tecnológicos, que não tinham qualquer vínculo, ou eu diria até qualquer predileção às questões religiosas, não obstante eles próprios reconhecerem algumas especulações na ordem da especulação filosófica em torno das questões religiosas. Então, são espíritos, naturalmente, que são impulsionados pelo amor à ciência, né? E por conta disso mesmo, dedicam a vida inteira para propiciar estes avanços científicos, colaborando com a assistência aos espíritos, eu diria, de alguma forma, imperfeitos ou ainda inferiores. Eu destaquei aqui uma liçãozinha de Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, que, como nós sabemos, todo esse livro estuda o livro dos médiuns, particularmente algumas questões do livro dos médiuns, e Emmanuel escreve esta lição aqui, Obsessão e Cura, no item 72, e ele faz uma interessante observação. Ele vai dizer: alguém certa feita indagou de grande filósofo como classificaria o sábio e ignorante.
E o filósofo respondeu afirmando que considerava um e outro como sendo o médico e o doente. Ora, naturalmente, aquele que sabe mais tem o dever consciencial de contribuir positivamente com aquele que sabe, por enquanto, menos. Por conta disso, é claro, a proposta, vamos dizer, essencial desses espíritos é, de fato, abrir caminhos que possibilitem que as pessoas portadoras, aí ainda de níveis de conhecimento talvez mais singelos, possam então apreciar conquistas no campo do intelecto mais bem elaboradas com o decorrer do tempo, evidentemente. Então, essas observações de Kardec são extremamente oportunas e eu diria até elas se encadeiam na construção evolutiva dos valores espirituais. Nós que um dia haveremos de alcançar essas paragens de evolução, devemos também, da mesma forma, entender que talvez vamos experimentar estas inclinações mais tendenciosas para cá ou para lá. O fato é que as culminâncias destas conquistas nos impulsionarão ao crescimento espiritual, ao atingimento mais tarde, como nós vamos estudar no futuro aqui mesmo nesse programa, o status, as conquistas de espíritos já superiores. Agradecemos. Amigo telespectador, amigo ouvinte do programa Verdade e Luz, vamos fazer um breve intervalo. Fique aí, daqui a pouco nos encontramos novamente. Verdade e Luz. Comece pelo começo. Conheça o Espiritismo pelas obras básicas da codificação de Allan Kardec. Desde 1857, revelando com bom senso. Campanha permanente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz retorna, estudando o Livro dos Espíritos. Item 6, Escala Espírita. Agora nós vamos à questão 110, aonde Kardec faz a seguinte observação para a terceira classe, espíritos prudentes. Caracterizam-se pelas qualidades morais de ordem mais elevada. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. André. Vamos entender aqui, como o Edgar estava falando, né? No benévolo se desenvolveu mais a moral, o sentimento, né? O amor que está em nós. Nos espíritos sábios, mais o interesse intelectual, não em si próprio, mas como ele disse, né? Um cientista, alguém que trabalha em prol de todos, da sociedade. E aqui, embora a grande variação, né, que existe de um para o outro, então, todos os espíritos prudentes estão no mesmo degrau? Não, também tem graduação no mesma classe, no mesmo degrau aí que eles se encontram, né? Mas aqui começa a encontrar, né, a moral e a razão, o amor e o entendimento, a compreensão. Então, esse espírito, na minha opinião, ele já compreende, né, por que ele deve trabalhar em prol de todos, em prol do bem comum, né? Então, ele desenvolveu as duas situações, embora não é um espírito perfeito, não tem o conhecimento ilimitado,
não tem o desenvolvimento moral finito, infinito, já ainda é finito, tem mais algo ainda a desenvolver, mas ele já está num patamar que ele se sente feliz em trabalhar, né, em atuar na seara de Jesus, em estar próximo a essa compreensão do que ele deve executar, o que ele precisa realizar, já compreende que o dever, que é uma obrigação moral, ele já entende isso, que ele tem que trabalhar todo as suas aptidões, todas as suas situações latentes, né, quer sejam morais, intelectuais, ele tem que desenvolvê-la, porque esse é um processo que o aproximará do Pai, do Criador. Então ele consegue ter uma visão mais ampla de toda a criação, né, de todo o conjunto, o que nós ainda não conseguimos. Nós ainda, um tanto quanto míopes, vemos muito pouco, vemos numa distância muito curta. Ele já enxerga um pouco além. Então, trabalha, né, no desenvolvimento de outros espíritos, vem nos auxiliar, vem nos mostrar o caminho, é aquele que está sempre um passo à nossa frente, nos guiando, nos levando, nos mostrando, ó, por aqui, né, por ali, não vai nos forçar, não vai nos induzir obrigatoriamente a segui-lo, mas ele vai nos mostrar o caminho, né? Então, embora o caminho dele ainda não acabou, ainda não é um espírito puro, mas já está um passo, vamos dizer, eu não sei medir quanto seria esse passo, mas já está um passo ali à nossa frente. E ele nos serve de modelo também, né? A gente observa, poxa, eu posso chegar a isso, mas eu quero? Então, ele já tem essa compreensão, né? A razão já lhe deu, né, o conhecimento, o entendimento, a compreensão daquilo que ele deve realizar, daquilo que ele deve praticar nas suas obras, na realização das suas obras em prol de todos, que é o caminho que ele compreendeu que o levará mais próximo à perfeição, né? A perfeição relativa do Criador. Então, ali começam a construir melhor ou caminhar juntos, né, a questão moral e a questão intelectual. Então ele começa a desenvolver melhor as duas vertentes, né, para se aproximar mais da sua elevação futura, que é a perfeição relativa ao Criador. Então ele não mais fica atrelado, como nós, às questões materiais, né? O que eu vou comer amanhã, né? Oh, por que você está tão preocupado? Então, ele não tem mais essa preocupação da matéria, né? Dos bens materiais, do amealhar, do ter, né? Não, ele já está na questão do ser. Ele utiliza, sim, de tudo aquilo que está à sua disposição, de tudo aquilo que Deus disponibiliza para nós utilizarmos para a nossa evolução, para o nosso processo evolutivo, mas não com o pensamento de posse, né? Para usurpar e trabalhar um poder que ninguém tem, que o poder é divino. Ele já compreende isso e já atua nesse sentido, sempre no sentido de atuar pela coletividade, né? Por todos, não pensando apenas em si. Ele já tem essa compreensão. Obrigado, André. Na questão 111, segunda classe, Espíritos Superiores, Edgar Allan Kardec assim escreve: reúnem a ciência, a sabedoria, a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais que os outros, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que nos é dado conhecer. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos para compreendê-la. Mas
afastam-se dos que são movidos pela curiosidade, ou que, pela influência da matéria, desviam-se da prática do bem, quando, por exceção, encarnam na Terra é para cumprir uma missão de progresso, e então nos oferecem o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar no mundo. Simples, né, Muito Edgar? bem. Sabe, enquanto você trazia essa questão, eu dizia assim, poxa vida, esse é o penúltimo degrau, né? Porque depois dessa classe, tem a única classe dos espíritos puros, né? Ou seja, os espíritos superiores, eles vão naturalmente abarcar um conjunto incalculável de qualidades que o homem não domina, né? Quer dizer, o conhecimento sobre as coisas do mundo, e eu digo aqui as coisas do mundo da matéria e do mundo espiritual, é extremamente profundo, assim como o seu conhecimento diante das leis de Deus, igualmente é imensurável dentro do nosso campo de reflexão. Agora, não é só isso, né? A aplicabilidade dessas conquistas nesses espíritos, ela já é plena, né? Abundantemente plena. E verifiquem aqui que Allan Kardec vai trazer uma questão muito interessante, que é a questão da identidade de ideais, né? Que são espíritos que se coadunam com os outros apenas e exclusivamente quando estes outros compartilham com eles os mesmos ideais. Não significa aqui que sejam igualmente espíritos puros, desculpe, ou superiores, mas sobretudo espíritos cuja tônica vivencial já é moldada às conquistas que lhes são peculiares, sobretudo aquela do bem, aquela prática do bem, aquele impulso para que eles próprios adquiram o conhecimento cada vez mais abrangente, não é? Não se trata mais de dominar disciplinas, mas, sobretudo, a realidade das coisas como um todo. Eu me lembrei aqui, Zola, André Reis, amigos e amigas que nos assistem e nos ouvem, eu lembrei aqui de uma entrevista que o benfeitor espiritual Emmanuel deu, é claro, através de Francisco Cândido Xavier. Num determinado momento, perguntam para Emmanuel como ele se sentia diante da presença que ele próprio não raro experimentava de espíritos, como por exemplo, e aqui eu quero trazer aqueles espíritos que assinam individualmente os prolegômenos do Livro dos Espíritos, a introdução do Livro dos Espíritos, como por exemplo João Evangelista, Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo. O espírito de verdade, muitos imaginam, e aqui eu faço um rápido parênteses sem querer polemizar, mas muitos imaginam que o espírito de verdade é uma coletânea de espíritos, né? É uma pleiade de espíritos, mas aqui ele assina como individual, né? Assim como assina tantas e outras mensagens na codificação individualmente, sendo ele uma entidade individual. Sócrates, Platão, e perguntaram... Emmanuel, como você se sente perto desses espíritos? Aí ele responde, né? Dando a lição e complementando aqui as minhas considerações em torno deste tema. Emmanuel vai dizer, olha, perto deles eu me sinto um crocodilo. Né? Perto deles eu me sinto um crocodilo. Então, quer dizer, são espíritos de fato que já alcançaram um tal nível evolutivo que perto deles, nós, e aqui eu falo por mim, eu sou uma ameba. Verdade e Luz. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência.
Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No programa Verdade e Luz, Momento Evangélico. Hoje, como nos programas anteriores, continuamos o nosso estudo do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria Espírito Emmanuel. Nós vamos à lição de número 8, intitulada Obreiros Atentos. Aspas na primeira narrativa, que é de Tiago, que assim Emmanuel cita. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, essa tal será bem-aventurado em seus feitos. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E, respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Edgar, temos aqui um tempinho rápido para breves comentários. E
como todas as lições que o Emmanuel escreve sobre o Evangelho, ele nos chama a atenção para alguma coisa. Aqui, ele nos chama a atenção o seguinte: ninguém precisa te mandar fazer ou pedir para fazer. Faça a sua parte, né? Como é lidar com isso, André? Faça a sua parte. É difícil, né? Porque, como diz, as leis divinas estão, né, gravadas nas nossas consciências. Só que as nossas consciências não estão lendo, não, né? Não estão deixando que elas aflorem, né? Então, é muito difícil a gente compreender isso, o fazer a nossa parte, porque nós temos na nossa consciência o que é certo e o que é errado, então nós não precisamos de lei. Nós sabemos quando atrapalhamos, como cometemos erro, quando atropelamos ao nosso irmão de humanidade, quando atrapalhamos a sociedade, ultrapassando um sinal vermelho, entrando na frente de um carro, parando em faixa dupla, há uma série de situações que nós conhecemos, nós sabemos, mas cometemos o mesmo desengano, né? Achando que nós somos a última bolacha do pacote. Então, eu posso, só dessa vez. Voltamos ao nosso desculpismo e vitimização, né? Mas, infelizmente, não é assim, né? A lei divina é inflexível. Ela alcança todos, né? Indistintamente. Então, quanto mais cedo a gente aprender, né, que nós devemos fazer aquilo que nos cabe, sem esperar que alguém determine, que alguém cobre, que alguém, né, institua uma situação, quanto antes nós despertarmos para isso, melhor para nós. Mais felizes estaremos, mais certos do caminho a seguir estaremos, né? Então, depende dessa nossa consciência. Conheça a verdade vos libertará, né? A liberdade no momento encarnado para nós todos é respeitarmos as leis. Quando nós respeitamos a lei, todo mundo anda bem. Quando alguém desrespeita, a sociedade, né, periclita, ela pula, ela distorce. Então, é muito difícil, é muito complicado, pelas nossas duas asas negras, né, o orgulho e o egoísmo, nos achando sempre, né, na primazia de realizações, mas no final será a cada um segundo as suas obras. Edgar, só uma ponderação rápida. Edgar, o Tiago vai falar da liberdade perfeita, né? E eu me lembro daquele momento que o Cristo disse: segue-me tu. Pois é. Quer dizer, você veja que até aí Jesus não violenta consciência alguma, dando a liberdade para que a própria criatura decida por si mesmo. Sabe o que me lembrou nessa lição? Eu costumo chamar que os ensinamentos de Jesus, costumo dizer que os ensinamentos de Jesus se sustentam com um tripé de forças, né? O espírito de serviço, a proximidade e a coerência, que eu entendo como sendo essa estrutura que sustenta os ensinamentos de Jesus e que, por conta disso, são atemporais, né? E particularmente, me ocorreu a lembrança daquela passagem em Mateus, no capítulo 20, nos versículos de 25 a 28, que Jesus leciona ali qual é esse espírito de servir. Vocês vão se lembrar. Jesus vai dizer ali em Mateus: sabeis que entre os gentios há príncipes e vassalos, e entre eles os grandes exercem autoridade sobre os primeiros, mas não será assim entre vós. Ele fala para os cristãos, ele fala para os seus seguidores, mas não será assim entre vós. Aquele que dentre vós quiser ser o primeiro, seja então o que mais sirva. Aquele que dentre vós quiser se destacar, seja então servidor de todos, tal qual o próprio Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas